Os fundos imobiliários eles vão ser mesmo tributados, Matheus? Inclusive, em janeiro, nós tivemos uma notícia péssima para o mercado de fundos imobiliários, ao qual o atual governo do presidente Lula ele acabou vetando a isenção para os fundos imobiliários na nova reforma tributária que está acontecendo. E aí o investidor está se perguntando, Matheus, vai ter tributação, vai ter isso, vai ter aquilo, o que vai acontecer? Teve agora o negócio do IOF, não é? Aumentando imposto. Será que os fundos imobiliários eles vão ser mesmo tributados? E bom, nós tivemos uma notícia extremamente positiva que eu vou passar aqui ao longo desse vídeo junto com vocês. Fica comigo até o final que eu vou te atualizar de tudo que está acontecendo, né, sobre essa questão dos fundos imobiliários, se eles vão ser mesmo tributados ou não. Bom, turma, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TioFiz. Hoje eu tenho mais de 6.300 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito, é claro, é ajudar você a ter melhores resultados, a ter melhor estratégia e aumentar a renda passiva ao longo do tempo. Se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva mensal e gosta de investimentos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então vamos lá, turma, vamos contextualizar aqui junto com vocês. Aqui agora no Brasil a gente está passando por uma reforma tributária, que é algo inclusive extremamente necessário. E é o seguinte, aqui no Brasil está correndo em paralelo a reforma tributária para a pessoa física e a reforma tributária para a pessoa jurídica. A reforma tributária para a pessoa jurídica ela é extremamente necessária, tá, turma? Extremamente necessária para que de fato a gente tenha menos complexidade, menos burocracia, para que as coisas fiquem simplificadas. Né? Tem tanto imposto aqui, enfim, quem é empresário bem sabe, é tanto imposto, guerra de imposto, guerra fiscal, na verdade, entre estados. Você tem imposto municipal, imposto estadual, imposto ali federal. Então é tanta coisa, tanta burocracia que eles estão tentando simplificar isso. O que é extremamente importante e relevante aqui para ter menos burocracia e menos complexidade. Em contrapartida, também está acontecendo a reforma tributária, né, da pessoa física, ao qual eles estão tentando isentar até R$5.000, o que é extremamente bom, bacana, interessante, porque você de fato deveria já ter corrigido isso no mínimo, né, a tabela de imposto de renda no mínimo pela inflação, mas não fizeram. Fato é, eles estão querendo equilibrar isso aqui, para isentar até R$5.000 e os de cima, né, quem recebe mais de R$600.000 no ano, pagar o imposto. Acho complicado isso porque o governo ele sempre traz um novo imposto, o governo sempre traz uma novidade. Agora, recentemente, nós tivemos do nada, da noite para o dia, uma canetada, o aumento do IOF, que é o imposto sobre as transações ali financeiras, principalmente relacionadas ao exterior. Então, você que investe lá fora agora vai pagar mais imposto. De 0,38% para 1,1%. Quem manda dinheiro para fora, seja para um filho estudando lá fora, ou seja para viagem, era de 1,1%, vai para 3,5%. Né? E até teve uma novidade bem polêmica e, sinceramente, na minha opinião, uma loucura, né? A questão relacionada ali ao aporte da Previdência no VGBL, que você vai ter que pagar 5% se investir mais de R$50.000 no mês. Enfim, turma, eu não vou entrar nesse ponto, nesse quesito aqui da reforma tributária na pessoa física. Fato é, a gente teve algo muito relevante da reforma tributária relacionada à pessoa jurídica sobre os fundos imobiliários. Presta atenção só para você entender. Hoje os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda na distribuição de rendimentos. Hoje o rendimento que você recebe, ele é 100% isento de imposto de renda, combinado? Inclusive nessa reforma tributária que está acontecendo para a pessoa física, que vai ter que pagar, né, a pessoa que recebe mais de 600 mil vai ter que pagar ali, não vai entrar na base de cálculo os fundos imobiliários, tá? Pelo menos foi a proposta apresentada ali pelo Ministério da Fazenda. Então é uma notícia extremamente positiva, né, aqui para a gente no mercado de fundos imobiliários, apesar de a gente nunca gostar mais de imposto. Aí você entendeu, né? A distribuição de rendimentos, ela é isenta e continuará isenta. Combinado? Só para deixar isso bem claro junto com vocês. O que o governo ele tinha vetado em janeiro, era a isenção dentro da estrutura do fundo imobiliário. Dentro da estrutura do fundo imobiliário, o fundo ele não paga imposto. Ele recebe sua receita através, vamos lá, pegar um exemplo aqui, um TRXF11 da vida, que recebe aluguéis ali do grupo Mateus, do grupo GPA, do Açaí, ele recebe aluguéis assim, do mercado. Ele tem suas despesas aqui dentro do fundo, despesas administrativas, despesas de taxa, despesa disso, despesa daquilo, dentro de casa mesmo, e tem o lucro. Esse lucro ele é repassado junto aos cotistas. E esse lucro de 95% obrigatoriamente tem que ser repassado junto aos cotistas. Mas ele não paga imposto na estrutura. O que nessa reforma tributária eles estavam querendo incluir é que o fundo imobiliário passasse a pagar imposto. Então, ele não pagava nenhum tipo de imposto na estrutura de ISS, não pagava nada relacionado a ICMS, não pagava nada. Só que agora, com a criação do IVA, ele queria que começasse a pagar. Aí o pessoal falou, opa, negativo, não tem o menor sentido isso, não tem o menor cabimento. Não tem sentido. Isso aconteceu, essa conversa, na verdade, ela começou a acontecer
no ano passado. Foi mais ou menos ali em agosto, julho do ano passado. Só que naquela mesma época a gente discutiu bastante, falou com o pessoal, falou com o deputado, falou com o senador, mandou carta, grava vídeo, faz isso, faz aquilo. E no entendimento deles realmente não faria sentido, porque a arrecadação seria ínfima e é uma classe de investimento que ela traz muito benefício aqui pro Brasil. Quem investe são pessoas físicas, pessoas comuns, tá? Querendo buscar de fato uma segunda aposentadoria. E isso aqui, o veículo fundo imobiliário traz liquidez para o Brasil. Eu digo, faz negócio, faz movimentação, gera emprego, constrói imóvel. Então, assim, é a solução hoje do mercado imobiliário. Essa é a verdade, tá? A verdade seria dita. Então, não tem o menor sentido tributar, porque os ganhos seriam ínfimos. Isso foi entendido por parte do relator, inclusive, na época lá do deputado federal, um senador, eles retiraram da proposta. Só que em janeiro desse ano, tivemos uma novidade, que foi o quê? O governo acabou vetando. O governo do presidente Lula. Falou, não, negativo. O fundo imobiliário vai ter que pagar sim. Vai ter que pagar sim. Não tem conversa. E, obviamente, pegou o mercado de surpresa. Tanto que você olha ali em janeiro, o mercado de fundos imobiliários teve uma queda. Vou até trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui no gráfico. Essa queda aqui em janeiro que aconteceu, inclusive no ano, o mercado de fundos imobiliários vem se valorizando muito bem, 10,37%. Mas aqui, ó, no início do ano teve essa queda aqui de quase 4, 5%. Foi exatamente quando o governo acabou vetando essa isenção dos fundos imobiliários ali dentro da sua estrutura. E falou, negativo, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E aí, cara, fala com o deputado, resolve aqui, resolve lá, não tem o menor sentido, não tem isso, tem aquilo. Foi tanta pressão até que o próprio Fernando Haddad ele falou, ó, pera aí, a gente não quer tributar mesmo não, tal, não é bem assim. Aquele modus operandi, né, dos caras que colocam o bode na sala e depois eles tiram, né. Agora, recentemente mesmo, eles vieram com essa tungada aí, vieram com esse negócio aí de IOF, e eles até voltaram atrás em alguns pontos, né? Ou seja, até mesmo nessa época teve a questão do Pix. Vamos lembrar aqui que eles colocaram e voltaram atrás. Que loucura, que loucura. Enfim, mas nós tivemos isso. E aí o mercado, ele ficou no compasso, né? Várias notícias positivas e tudo, relacionados de fato a essa questão da reforma tributária. Que, pô, o Fernando Haddad falou que ia tirar, que é isso, que é aquilo. E nesse mesmo tempo o mercado de fundos imobiliários valorizou bastante. Tanto que teve essa valorização toda. Tanto que, assim, se você pega de janeiro, final de janeiro para cá, o mercado se valorizou quase 14%, 15% na verdade. E agora, recentemente, nós tivemos uma excelente novidade. Uma notícia aqui do Poder 360 dizendo que o FIAGRO e os fundos imobiliários não serão tributados. E quem está dizendo isso é o cara que é responsável por esse negócio da reforma tributária aqui agora no Brasil, tá? O governo federal e congressistas estão pertos de acordo para a isenção dos fundos da reforma tributária, segundo o secretário. Esse aqui é o cara, né, o Bernardo Api. Ele é o secretário extraordinário relacionado aqui à reforma tributária. Ele que está à frente desse negócio, ele que está à frente do governo. Então, assim, essa foi uma notícia extremamente positiva. Agora, de fato, a gente vai apenas aguardar, né, os próximos passos, vai aguardar, de fato, ali um encaminhamento, mas vai ocorrer a reforma tributária, provavelmente vai passar no Congresso e no Senado, até para lembrar para vocês, né? Passou no Congresso e no Senado no ano passado. E aí o governo ele foi lá e vetou algumas pastas. Ele vetou algumas pastas, uma das pastas foi dos fundos imobiliários. Falou, não, vai ter que pagar, volte aqui. E aí com isso, mesmo vetando, ainda assim é necessário passar pela Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. E aí agora vai chegar a esse acordo. Então assim, uma notícia extremamente positiva, né? Uma das melhores coisas, inclusive, que aconteceu para o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos foi a criação do FIAGRO, o Fundo de Investimento em Agronegócio. Porque lá em Brasília agora a gente tem uma bancada agro que defende a gente. Lá em Brasília agora a gente tem uma bancada agro que defende o FIAGRO, obviamente, e o fundo imobiliário. Então, assim, essa foi uma notícia muito boa, essa atualização que a gente tem. Os fundos imobiliários e FIAGROs não serão tributados, tá? A gente está muito feliz, muito satisfeito com tudo isso. Continuam sendo um excelente investimento para fomentar ali o mercado imobiliário no Brasil, geração de emprego na construção de imóvel, geração de emprego no imóvel ali já pronto, performado, compra imóveis, faz a economia girar. Então eu mesmo tinha muita dificuldade aqui em Salvador de pedir no e-commerce. Quem trouxe galpão logístico do Mercado Livre? Fundo imobiliário. Aqui em Salvador, nós tínhamos um problema que era o monopólio de uma loja de material de construção. Quem trouxe a Leroy Merlin? Um fundo imobiliário. Então, isso é bom para a economia, tá? É saudável para a economia e quem está trazendo isso, quem está fomentando são os fundos imobiliários. Então, notícia extremamente positiva. Fundo imobiliário continua isento nessa reforma tributária dentro da sua estrutura, tá? Não se preocupe quanto a isso, porque no final, se os fundos imobiliários fossem tributados na sua estrutura, o que aconteceu? O lucro ia ser menor. Ele ia ter mais despesa, mais custo, o lucro ia ser menor. Só que ele continua isento na sua estrutura e também continua isento na distribuição de rendimentos. Você continua recebendo 100% isento de imposto de renda, tá? Não se preocupa, fica tranquilo. Inclusive, nessa reforma tributária da pessoa física que está acontecendo em paralelo, eles estão querendo colocar essa tributação de renda para ganhar mais de 600 mil no ano, tá? 50 mil no mês.
e os fundos imobiliários não vão entrar nessa base de cálculo também, tá? Pelo menos essa foi a proposta inicial apresentada pelo governo, o que também é extremamente importante pra gente. Pois é, o governo não para de procurar coisa para tributar, para taxar, para aumentar de fato a receita, mas reduzir custo que é bom nada, né? Enfim, complicado, difícil. Por hora, os fundos imobiliários seguem ilesos, notícia extremamente positiva, e você vai continuar recebendo sua renda passiva com tranquilidade. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa notícia, ficou feliz ou não. Impossível não ficar, né? Deixa aqui nos comentários, né, sua opinião, sua visão sobre isso. E não se esquece, tá? Deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se inscreve também para você continuar acompanhando o nosso conteúdo por aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.